Pergunta interessante. Carlos Wilson, sou eu. Onde está Deus e Jesus dentro da lei da atração, já que a gente pede as coisas para o universo? Pergunta muito justa. A outra pergunta: eu não estaria pecando contra Deus, pedindo para o universo? Interessante essa. E aí, eu vou te responder da seguinte forma. Não, tem uma outra que falou assim: Carlos, essas interpretações da Bíblia, à luz da lei da atração, elas não são tão corretas assim. Certo? Certo. Então tá bom. Então vamos lá. Eu quero citar aqui que o Ser Supremo, o grande observador, que é a consciência infinita, a qual nós chamamos Deus, fonte criadora, Jeová, Javé, o nome que você quiser dar, sabe, porque afinal de contas, está lá escrito na Bíblia, que nenhuma folha cai sem o conhecimento dele. E que todos os seus cabelos estão contados. Então, olha só, não tem como você dizer assim: Deus não está me ouvindo. Deus te ouve o tempo inteiro. Porque Deus é onisciente e onipresente. Então ele tem que ter a consciência de tudo, ele tem que saber tudo. Tudo que a gente faz. Tudo que você pensa. Lembrou do vídeo passado? Tudo que você pensa, ele também sabe. E ele sabe também, e está lá escrito, foi o próprio Jesus que disse, da seguinte forma: que todas as coisas materiais que a gente pede, que a gente necessita, que a gente precisa, que a gente quer na nossa vida, Deus já sabe antes da gente pedir, e você não tem que se preocupar com isso. Você só tem que se preocupar em fazer os mandamentos de Jesus. E esses mandamentos de Jesus são quais? Um deles, por exemplo, é: não vos preocupeis com absolutamente nada. E quando você se preocupa, você peca, né? Vamos colocar nesses termos para você entender. Então, quando você, na lei da atração, diz solta o desejo, se despreocupe daquilo, porque tem uma fonte criadora que nós chamamos de universo, para não ter essa divisão religiosa que tem hoje. Meu Deus é melhor do que o seu, minha instituição religiosa é melhor do que a sua, e essas coisas por aí, né? Não estamos tocando nisso, estamos falando da Bíblia. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que o Ser Supremo, o Todo-Poderoso, o grande observador, a fonte infinita, da inteligência infinita, que está em você, que é você, que trabalha por você, em você, e que só está em contato com você se você tem a mesma vibração que ela, está resolvendo tudo para você. Inclusive a questão material, que é dinheiro, saúde, prosperidade, você se dá bem nas coisas, você ser uma pessoa que tem dignidade na vida, tem um lugar bom para morar, tem casa, carro, apartamento. Então, quando você quer uma coisa, seja o que for, tá? Antes de você pensar naquilo, a fonte infinita já sabia. Só que o grande problema é: se eu estou pecando pedindo dinheiro, se eu estou pecando pedindo um emprego que poderia ser de outra pessoa, se eu estou pecando ou sendo contra Deus, ou não amando o próximo, se eu na realidade estou desejando e querendo me casar, aí entra aquela questão: você está querendo se casar com uma pessoa específica que já tem um casamento? Porque se for, você realmente está fazendo errado. Você está arranjando um maracutaia para sua cabeça que você não vai aguentar. Você pode até ter o cara, pode até ter a mulher, mas sempre vai ter uma solução, um fim ruim. Então, todas essas questões
não estão ligadas à lei da atração. Na realidade, você aprende mais sobre a Bíblia dentro da lei da atração, porque ela te explica melhor do que literalmente dentro de uma instituição religiosa que supostamente vai te explicar isso. Se dinheiro fosse pecado, as instituições religiosas não estariam pedindo dinheiro, tá? Elas precisam do dinheiro para sobreviver e você precisa do dinheiro, assim como a Bíblia fala que o dinheiro é bom para a nossa proteção, assim como a sabedoria é boa para a nossa proteção. Carlos, onde está escrito isso? Procura no Google. Escreve lá a frase que você vai achar. E aí o que acontece? Se Deus quiser, eu vou ter. Se Deus quiser, não, mas Deus quer. Eu ainda corrijo muito os outros. Assim, não, mas Deus está querendo. Quem está com dúvida não é Deus, é você. Lembre-se, você só pode entrar em contato com a fonte criadora que te dá tudo, que manifesta tudo, que também é você, tá? Porque Deus não está em todos os lugares. Ele tem que estar dentro de você também. Na realidade, essa força ativa aqui que faz você viver, entendeu? É Deus dentro de você, fazendo você se movimentar. Mas você pode estar longe dele com os tipos de pensamento que você tem. Então, quais são os tipos de pensamento que você tem que está afastando você realmente de obter tudo aquilo e vir assim, ó, com mágica, milagrosamente na sua mão? Ah, Carlos, conheço pessoas que não são religiosas e conseguem tudo. Nem acredita que Deus existe. Mas aí é que está o pulo do gato. Não! Você não precisa de acreditar que Deus existe. Você não precisa de fazer força. Se você está na mesma frequência, tá? Dessa fonte criadora infinita, dessa inteligência infinita que tem na fonte criadora, que tem em você, você está conectado com ela o tempo todo, demonstrando. Como você se conecta? Você demonstra as mesmas qualidades que essa fonte infinita tem. Aí sim você está conectado com a fonte criadora e essa fonte criadora vai te dar tudo. Não importa se você acredita em Deus Todo-Poderoso ou não. Não importa se você é uma pessoa que não acredita em nada, um ateu. Mais do que um ateu, o cara que não acredita em nada, nada, nada mesmo, vai obter do mesmo jeito. Tanto é que a Bíblia fala o seguinte: o homem que pratica as coisas que Deus diz, em qualquer lugar lhe é aceitável. Qualquer parte da terra. Então não é realmente do jeito que muita gente tem dúvida e pensa. Não estou traindo eu a Deus fazendo pedidos, porque afinal de contas ele diz assim: faça a mim os seus pedidos. Quando você faz pedido para você, para o seu universo mental, você está fazendo pedido para a fonte criadora que é Deus. Você não entendeu isso ainda não, criatura? Então nunca diga se Deus quiser. Deus quer. Quem não está querendo muito é você. Você já entrou no estado mental. Estado mental de permissão. O que é? É você entrar no reino dos céus. Que Jesus disse: entre no reino dos céus. O que é entrar no reino dos céus? É aqui, ó. Uai, Carlos, é quando você... As pessoas dizem assim: eu tive encontro com Deus. Não, ela teve encontro com ela mesma e com o Deus que existe dentro dela. Com ela mesma. Então a vida muda porque ela muda a vibração dela, o jeito dela, a forma dela entender a vida. A vibração, tudo aquilo que é bom. Então ela foca em tudo que é bom, ela não pode focar em coisas que são ruins. Ai, Carlos, nunca dá certo para mim. Então você está sempre reclamando, sempre dizendo coisas ruins, sempre sendo negativo sobre as pessoas, sempre sendo negativo sobre muitas questões na sua vida, reclamando de muita coisa. Então você está desconectado dessa fonte. Você quer o quê?
Ah, mas meu chefe é negativo. E você é positivo? Porque se você está enxergando negatividade nele, quão grandes são as trevas que tem em você? Foi Jesus que disse isso. Se seu olho não vê coisas boas, só vê coisas ruins, quão grandes são as trevas, a escuridão, a negatividade que tem dentro de você. Você não tem que ser bobo, acreditar em tudo que os outros falam. Você tem que pesquisar, estuda, leia e pratique. Lembra disso? Pois é. Então, quando eu li a Bíblia todinha, de Gênesis a Apocalipse, se você fizer o mesmo, você vai entender tudo. E fiz sem nenhum tipo de interferência religiosa, porque meus pais não me colocaram para ir numa religião nenhuma. Tá? Na época do meu avô, quando ele era vivo, eu ainda tinha que ir na missa das crianças. E aí, na hora que falava assim, ide-vos em paz e o Senhor vos acompanha, eu falei, ai, graças a Deus, acabou. Por quê? Porque eu não gostava daquilo. Eu ia muitas das vezes à missa por causa da companhia da minha avó. Entendeu? Acordar às 6 horas da manhã no domingo para ir da missa das crianças, o povo tá ficando tacado na cabeça, eu já ia para a escola todo dia de manhã cedo, não tinha um dia que eu podia dormir até mais tarde. Não tinha. Só no sábado. E sábado tinha a tal da catequese. Então, olha só. Então, quando você passa a entender sobre lei da atração, e você tem esse conhecimento sobre a Bíblia, você tem um conhecimento amplificado da Bíblia com a lei da atração. Lei da assunção, lei da concepção, lei do que você quiser, porque ela vai te explicar coisas maiores, como, por exemplo, a gratidão. Técnica da Vera Branger. Pelo que eu, Carlos Wilson, sou grato agora. Eu sou grato agora por estar fazendo um vídeo. E o que eu sou? Aliás, Carlos Wilson, pelo que você é grato agora? Eu sou grato agora por esse sol maravilhoso que está fazendo. Então isso muda a minha vibração. E quando eu permaneço nessa gratidão o tempo todo, ou quando eu mudo os meus pensamentos, tá? Os meus pensamentos para coisas boas, e está escrito também na Bíblia, para você sempre ter pensamentos edificantes e edificar o próximo. O que é edificar o próximo? É construir coisas boas junto com ele. Então, na realidade, não existe essa história de que você está pecando, se Deus quiser, porque Deus quer que você tenha dinheiro. Então, outro detalhe, você colocou e inculcou na cabeça que só vai ter muito dinheiro se você ganhar na loteria. Não é errado jogar na loteria, mas existem infinitas possibilidades de você ter muito dinheiro e até mais dinheiro do que um prêmio da loteria. Isso é só para abrir sua mente de que você pode ter dinheiro de outras fontes, mas você pode continuar jogando na loteria e querendo jogar na loteria, não tem problema nenhum. E se você já ganhou, ótimo, excelente. Tenha sabedoria de usar aquilo que você ganhou. Use com sabedoria. Se você pode... A ciência de ficar rico diz o seguinte: fique rico primeiro, depois ajude as outras pessoas. Porque você não pode ajudar as outras pessoas se você não ficar rico. Estou falando materialmente mesmo. Ah, mas eu não vou dar meu dinheiro. Não, mas você pode fazer muita coisa para ajudar os outros. Entendeu bem? É. Te ajudou? Te esclareceu agora? Pensa nisso, nos seus pensamentos que você está tendo. Vê se você entrou no reino dos céus. Ou seja, se você está permitindo que a fonte criadora te dê tudo que você merece, porque você merece, e mais um bocado como abundância, porque você está conectado a ela ou não. Faz uma análise dos seus pensamentos. Vê se você está nessa conexão.
Te ajudou? Eu tenho certeza que te ajudou muito. Universo, gratidão infinita agora por eu estar vivo, feliz, tranquilo e poder desfrutar da vida.